Você já ouviu aquela frase que diz que os primeiros R$ 100.000 são os mais difíceis de juntar? Pois é, talvez você tenha pensado que se trata de mais uma daquelas frases motivacionais ditas por um coach qualquer da internet, certo? Mas e se eu te dissesse que essa afirmação veio diretamente de Warren Buffett, um dos homens mais ricos, influentes e respeitados de todo o mundo? Sim, é isso mesmo. Buffett, que começou a investir ainda na adolescência, construiu um império financeiro ao longo de décadas e hoje acumula um patrimônio superior a US$ 100 bilhões. Ele afirmou que o primeiro valor realmente relevante, os primeiros US$ 100.000, são a etapa mais difícil da jornada rumo à liberdade financeira. E sabe por quê? Porque até você alcançar esse primeiro grande marco, tudo parece mais devagar, mais sacrificante, mais demorado. Mas, a partir do momento em que você cruza essa linha, a mágica dos juros compostos começa a funcionar de verdade, e tudo se transforma. E se você está começando agora, sem saber por onde ir, se sente que a montanha é alta demais para escalar, fica tranquilo, porque nesse vídeo você vai entender como o próprio Warren Buffett pensa, como ele deu os primeiros passos, e principalmente como você pode aplicar a mesma lógica na sua própria vida financeira, mesmo que hoje você não tenha nenhum centavo guardado. Mas já vou te avisando, esquece tudo que você ouviu por aí sobre ficar rico rápido, atalhos milagrosos e estratégias de enriquecimento da noite pro dia. Aqui a conversa é séria. Aqui a gente vai falar de estratégia, de visão de longo prazo, de disciplina e de comportamento. Porque se tem uma coisa que Buffett nos ensinou é que riqueza de verdade não começa com um golpe de sorte, ela começa com pequenos passos consistentes que parecem insignificantes no início, mas que com o tempo se tornam imbatíveis. Buffett sempre foi conhecido por sua simplicidade quase desconcertante. Ele não nasceu em berço de ouro, não herdou fortuna, e não fez seu primeiro milhão com criptomoedas ou startups explosivas. Ele começou como muita gente começa, vendendo chicletes e jornais pelas ruas de Omaha, Nebraska. Mas tinha uma coisa diferente na sua mentalidade desde pequeno. Ele entendeu que, enquanto a maioria das pessoas trabalha por dinheiro, quem quer enriquecer de verdade precisa fazer o dinheiro trabalhar por ele. Essa é a lógica dos juros compostos. Só que tem um problema nessa história que quase ninguém fala. Os juros compostos são maravilhosos, mas só funcionam de verdade quando você já tem um capital relevante. E é aí que entra a parte mais dolorosa da jornada. Porque quando você tem pouco dinheiro, o retorno parece insignificante. Você investe R$ 100 e no fim do mês ganhou centavos. Isso desanima. Dá vontade de desistir. E é exatamente nesse ponto que a maioria fracassa. E é por isso que Warren Buffett falou uma frase que, apesar de polêmica, é brutalmente verdadeira. O primeiro US$ 100.000 é uma vadia. Mas você tem que conseguir. Isso não foi uma ofensa, foi um alerta. Ele quis dizer que essa primeira fase é a mais ingrata, a mais sacrificante, a que exige mais esforço, mais paciência e mais sacrifício. Porque nessa etapa, tudo depende exclusivamente de você. Não é o mercado que vai te ajudar, não é a rentabilidade que vai acelerar seu crescimento, e sim a sua capacidade de guardar, aportar, abrir mão de prazeres imediatos e ter foco absoluto em acumular. Enquanto muitos ficam esperando o investimento perfeito, o momento ideal ou a dica mágica, Buffett já estava construindo sua base financeira com consistência. E se você entende isso agora, nesse momento, já está anos-luz à frente da maioria. Porque quem encara de frente essa fase difícil, quem não desiste quando os resultados ainda não aparecem, é quem vai colher os frutos lá na frente quando a bola de neve finalmente começar a girar sozinha. Muita gente começa motivada, cheia de energia, acreditando que vai ver o dinheiro multiplicar rapidamente. Mas quando os rendimentos demoram a aparecer, a frustração toma conta. Elas olham para os números e pensam, não vale a pena tanto esforço por tão pouco retorno. E aí, o que acontece? Desistem. Desistem antes do jogo virar. E é justamente por isso que a maioria nunca chega nem perto dos tão falados R$ 100.000. Mas segundo Warren Buffett, o segredo é atravessar esse deserto. E não é correndo, não é tentando encontrar atalhos, é atravessar com constância, com calma e com a certeza de que cada passo, por menor que pareça, está te levando mais perto da liberdade. Imagina a cena, você está no meio do nada, tentando acender uma fogueira numa noite fria e os galhos estão molhados. Você sopra, insiste, tenta de novo, e nada. Parece inútil. Mas aí, de repente, uma faísca vira brasa, a brasa vira fogo e o fogo começa a se espalhar. Com o dinheiro é igual. No início, todo esforço parece não fazer diferença. Você investe R$ 500, R$ 1.000, às vezes até mais, e os rendimentos mal passam de uns trocados.
Mas o que está acontecendo por trás disso tudo é que você está colocando os tijolos da sua fundação financeira. Buffett sempre entendeu que riqueza de verdade não nasce da pressa, e sim da paciência estratégica. Ele não estava preocupado em parecer rico cedo, ele queria ser rico de verdade quando a maioria já tivesse parado. Por isso, mesmo com valores pequenos no começo, ele fazia o máximo de aportes possível. Porque ele sabia que o tempo é o maior aliado de quem investe. E o tempo, combinado com os juros compostos, cria uma curva exponencial. Isso significa que os ganhos demoram a aparecer no começo, mas, quando aparecem, ganham força própria. É como empurrar uma roda gigante. Nas primeiras voltas, parece pesado demais, mas depois que ela pega embalo, você quase não precisa mais fazer força. E é justamente esse o ponto que diferencia quem acumula patrimônio de verdade de quem vive preso em ciclos de escassez. Enquanto o mundo corre atrás do próximo salário, da próxima promoção, da próxima chance de ouro, Buffett estava construindo em silêncio, mês após mês, ano após ano, com foco, disciplina e um estilo de vida muito abaixo do que ele poderia ter. Isso pode parecer contraditório, mas é essa simplicidade que sustenta uma fortuna sólida. É muito fácil parecer rico, mas construir riqueza de verdade exige um compromisso contínuo com o que realmente importa. E esse é outro ponto fundamental que pouca gente quer ouvir. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você consegue manter. Buffett sempre bateu nessa tecla. Ele vive até hoje na mesma casa modesta que comprou em 1958. E isso não é porque ele não poderia viver numa mansão luxuosa. Ele simplesmente não vê sentido em gastar mais do que necessário para impressionar os outros. O foco dele sempre foi a liberdade. E liberdade, diferente do que muitos pensam, não vem de altos ganhos. Ela vem do controle sobre seus gastos e da consistência nos aportes. Se você ganha R$ 10.000 por mês, mas gasta os mesmos R$ 10.000, você está empacado. Agora, se você ganha R$ 3.000 e consegue investir R$ 500 todos os meses, você já está construindo algo real. Isso é plantar uma árvore. No início, ela é só uma semente. Mas com cuidado, disciplina e tempo, ela cresce e começa a dar frutos. Aos 30 anos, Buffett já tinha acumulado cerca de $1 milhão. E isso em 1960. Corrigindo pela inflação, seria como ter mais de $10 milhões hoje. Mas o mais impressionante é que ele só se tornou bilionário depois dos 60 anos. Não porque mudou de estratégia, mas porque a mesma estratégia seguiu funcionando por décadas. Agora, para deixar tudo isso mais claro, vamos fazer uma simulação bem prática. Digamos que você consiga investir R$ 1.000 por mês, com uma média de retorno de 7% ao ano, que é o que o índice SP500 entregou historicamente. No primeiro ano, você vai investir R$ 12.000 e terá cerca de R$ 455 de rendimento. Sim, parece pouco. Parece quase inútil, como aquela fogueira que não pega. Mas se você continuar, no segundo ano, você já terá acumulado mais de R$ 25.000 e com R$ 1.400 de rendimento. Ainda não parece grande coisa. É porque o efeito multiplicador ainda não começou a agir com força. Mas é só questão de tempo. No quinto ano, você já terá mais de R$ 70.000 acumulados. Depois de 10 anos de aportes consistentes de R$ 1.000 por mês, você terá acumulado mais de R$ 173.000. Mas o que realmente impressiona é o rendimento. Só naquele 10º ano, o seu dinheiro terá produzido quase R$ 9.000 sozinho. Isso significa que, mesmo que você não fizesse mais nada, o próprio capital já estaria começando a trabalhar por você. Agora segura essa. Se você mantiver o mesmo ritmo por 20 anos, investindo R$ 1.000 todo mês, você pode alcançar mais de R$ 500.000. E em 30 anos, esse número ultrapassa R$ 1,2 milhão. E aqui está o detalhe mais importante. Isso tudo sem depender de um salário astronômico, sem precisar herdar nada de ninguém, sem contar com sorte ou golpes de mestre. É apenas você, o tempo e a disciplina. Exatamente como Buffett fez. Mas mesmo sendo tão simples, por que será que tanta gente falha nessa jornada? A resposta é dura, mas direta: imediatismo. As pessoas querem ver resultado em semanas, em poucos meses. Elas comparam o começo do jogo com o final de quem já está décadas na frente. E aí se frustram. Desistem cedo demais. Buffett sempre disse: o mercado não é um cassino, é um mecanismo de transferência de riqueza, dos impacientes para os pacientes. Se tem uma frase dele que resume bem essa lógica é: o mercado é um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. Simples assim. Quem age com pressa, perde.
Quem age com estratégia, vence. E isso vale para tudo: mercado financeiro, negócios, carreira e até vida pessoal. Buffett nunca se preocupou com o que ia acontecer com o mercado amanhã, nem com previsões de curto prazo. Ele não compra ações, ele compra empresas. Empresas boas, com fundamentos sólidos, com gestão competente e visão de longo prazo. E o segredo dele não é comprar barato e vender caro, mas sim comprar certo e manter por décadas. Isso porque, como ele mesmo disse, o tempo é amigo dos bons negócios e inimigo dos ruins. E esse pensamento também vale para seus hábitos financeiros. Se você planta bons hábitos, como poupar, investir com regularidade, viver abaixo dos seus ganhos, o tempo vai ser o seu aliado. Agora, se você vive de impulso, comprando o que não precisa, investindo no que não entende e gastando tudo o que entra, o tempo se transforma no seu maior inimigo. Ele vai cobrar, e com juros. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando: tá, entendi tudo isso, mas como eu começo na prática? A resposta também está com Buffett, e de novo, ela é mais simples do que você imagina. Não é sobre buscar o investimento perfeito. Não é sobre ser um gênio das finanças. É sobre consistência. Sobre ter uma estratégia que você consiga repetir todos os meses. E uma das formas mais eficientes e acessíveis de fazer isso é investindo em fundos de índice. Nos Estados Unidos, Buffett é fã declarado do S&P 500. Aqui no Brasil, temos opções como o BOVA11, que replica o desempenho do índice Bovespa. E o mais interessante, Buffett já disse várias vezes que se ele tivesse que dar apenas um conselho financeiro para sua família, seria esse: investir automaticamente em fundos de índice. Nada de tentar vencer o mercado, adivinhar o próximo boom ou entrar e sair de operações todos os dias. Porque a maioria das pessoas perde tempo e dinheiro tentando bater o mercado. Já os fundos de índice, mesmo com sua simplicidade, crescem junto com o mercado ao longo do tempo. E com o tempo, esse crescimento se torna imbatível. Além de ser simples, acessível e ideal para quem não quer virar um especialista financeiro. E para fechar esse raciocínio com uma das frases mais poderosas de Buffett: seja medroso quando os outros estão gananciosos e ganancioso quando os outros estão com medo. Essa frase carrega um ensinamento profundo. Os momentos de crise são, na verdade, as maiores oportunidades. Quando o mercado está em pânico, os preços caem, o medo toma conta, e é exatamente aí que os maiores investidores entram em ação. Mas para fazer isso, você precisa estar preparado. Você precisa ter um caixa saudável, um fundo de emergência sólido e o hábito de investir sem depender da emoção. Porque quem está emocionalmente envolvido demais com o mercado, toma decisões ruins. Buffett nunca investe com pressa, com desespero ou com medo. Ele espera. E quando a oportunidade aparece, ele está pronto. E isso só é possível porque ele passou anos se preparando, aportando regularmente e construindo uma base sólida. A maioria das pessoas não enxerga isso. Elas querem se dar bem na crise, mas chegam nela quebradas, sem reservas, sem preparo. E aí não tem como aproveitar. Por isso a sua missão, se quiser aplicar a mentalidade de Buffett, é simples: construa sua base agora. Tenha constância. Seja paciente. E esteja pronto quando a oportunidade bater à sua porta. Então, para fechar esse vídeo com chave de ouro, aqui vai um resumo claro e direto do que Warren Buffett ensinaria para qualquer pessoa que hoje quer dar o primeiro passo rumo à liberdade financeira. E o foco é esse: conquistar os seus primeiros R$100.000. Porque, segundo o próprio Buffett, esse é o trecho mais difícil da jornada. É como subir a parte mais íngreme de uma montanha. É cansativo, exige esforço, exige disciplina, mas uma vez que você alcança esse topo, a descida começa e o impulso do dinheiro trabalhando por você se torna real. A primeira lição que ele daria é foco total e obsessivo nos seus primeiros R$100.000. Isso significa cortar tudo que distrai, evitar investimentos arriscados e esquecer qualquer ideia de enriquecer rápido. Ele sabe que no começo, não é o rendimento que vai te deixar rico. São os aportes. É quanto você consegue investir, não quanto você ganha em cima disso. Por isso, toda a sua energia deve estar em ganhar mais, gastar menos e investir o máximo possível. Nada de olhar pro vizinho, nada de gastar com aparência. O seu objetivo é só um: bater os R$100.000. A segunda grande lição de Buffett: gaste menos do que você ganha sempre. Isso parece simples, mas é aqui que 90% das pessoas fracassam. Elas aumentam o padrão de vida junto com o salário, vivem no limite ou até no negativo, e depois dizem que não conseguem investir. Buffett, mesmo bilionário,
Ainda vive na mesma casa desde 1958, dirige um carro comum e faz questão de mostrar que simplicidade é um poder silencioso. Porque quanto menos você gasta, mais você pode investir. E quanto mais você investe, mais rápido chega ao seu objetivo. Lembra, os primeiros 100 mil reais não vêm de uma aplicação milagrosa, mas da sua capacidade de guardar, mês após mês, com disciplina. Você não precisa ser um gênio da bolsa, só precisa de foco e autocontrole. Cada real economizado e bem investido encurta o caminho até o seu primeiro grande marco financeiro. A terceira lição estratégica é simples, mas poderosa: invista o mais cedo possível. Buffett começou ainda adolescente, e isso fez toda a diferença no resultado final. O motivo? Os juros compostos. Quanto mais tempo você dá para eles trabalharem, mais exponencial se torna o seu crescimento. R$ 1 investido aos 20 anos tem muito mais poder do que R$ 5 investidos aos 40. O tempo é um amplificador de riqueza. E se você acha que é tarde para começar, lembre-se disso. O segundo melhor momento para começar é agora. E quanto antes você iniciar, mais o tempo vai jogar a seu favor. Mas para isso, você precisa agir. Escolher um investimento simples e confiável, como fundos de índice, e começar hoje mesmo. Não espere o momento ideal, porque ele não existe. Comece com o que você tem, mesmo que seja pouco. A constância é o que vai te levar aos 100 mil reais, não o valor inicial. A quarta lição de ouro de Buffett é: paciência e consistência vencem sempre. Ele nunca correu atrás de lucros rápidos ou de modismos. Sempre acreditou em plantar bons hábitos e colher com o tempo. Se você aplicar isso à sua realidade, vai entender que não é sobre o quanto você ganha em um mês, mas sobre o quanto você consegue manter esse ritmo por anos. Invista todo mês, independente do que está acontecendo no mundo. Não pare nos primeiros obstáculos. Não se iluda com promessas de ganhos rápidos. Quem é consistente, mesmo investindo pouco, sempre chega mais longe do que quem tenta atalhos. Buffett é a prova viva disso. A fortuna dele se construiu em décadas, com calma e estratégia. E você pode fazer o mesmo. Basta seguir o plano, investir todo mês e deixar o tempo fazer o trabalho pesado. E por último, mas não menos importante, evite dívidas e ostentação como se fossem veneno. Buffett sempre foi contra viver para impressionar. Ele sabe que dívidas de consumo são a maior armadilha para quem está começando. Quando você gasta mais do que pode para parecer bem, está destruindo seu futuro. A matemática é simples. Enquanto os juros compostos trabalham a seu favor nos investimentos, eles trabalham contra você nas dívidas. Cada parcela no cartão é um passo para trás no seu objetivo. Já quando você vive com menos, evita dívidas e foca no essencial, você acelera na direção dos 100 mil reais. Porque o segredo não está em quanto você ganha, mas em quanto você consegue guardar e multiplicar. Buffett sempre defendeu o controle emocional como uma das maiores virtudes no jogo do dinheiro. E isso inclui saber dizer não para compras desnecessárias e ter a coragem de viver uma vida mais simples. Pelo menos até construir uma base financeira sólida. Então, se você chegou até aqui, deixa eu te fazer um convite. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o caminho com mais clareza, deixa seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga que vive dizendo que nunca sobra dinheiro no fim do mês. Comenta aqui embaixo qual dessas estratégias do Buffett você vai começar a aplicar hoje mesmo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e tocar no sininho, porque toda semana tem vídeo novo para te ajudar a construir uma vida financeira mais inteligente, mais leve e mais livre. Você está pronto para conquistar seus primeiros 100 mil reais? Então bora juntos nessa jornada.